Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu sentia sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra sua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar. E se sente sua presença, porque hoje não voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Muito bom, flashback hoje aqui no Conexão com o Vitinho e o Silmar aqui, viu? Bela música, viu? Que Deus abençoe, interpretando aqui a música do Leonardo Gonçalves pra gente hoje no Conexão. E você, tá conectado com a gente? Tá, que tem um monte de recado aqui que eu vou ler, inclusive, tem recado aqui pra vocês, tá? Douglas Mateu, conhece, Ive? Sim! Excelente programa, um beijo especial para minha noiva, a doutora Ivelise, aqui com a gente hoje. Fazer tem um fundo recado musical aqui. Você viu? Da outra vez eu não consegui fazer. Pois é, Você vai dar dos recadinhos, vou dar um fundo. Por favor. Então eu vou falar de novo, tá? Obrigada. Vou falar de novo. E aqui um recado do Douglas, que é o noivo. O noivo da Ive. Um abraço, Douglas, para você que está conectado com a gente. Temos também, ó, tem um amigo seu, Vitinho, que tá te denunciando aqui, viu? Ele falou que faltou você fazer o check-in do Conexão. Aí eu vou te cobrar agora. Eu tenho essa mania. Pode fazer. Ela vai brigar comigo, você falou. Eu tenho essa Eu mania de também fazer check-in em tenho. quase todo lugar que eu vou. Isso que ele falou. Um abração, Mar. Vou falar para sua assessora aí ficar, tá, esperta aí para
não botar você no perigo aí com o check-in também. Quero mandar um abraço pro Eric Oliveira, ele tá aqui conectado com a gente também. Tem uma pessoa que falou assim, Lu, eu sempre escrevo e você nunca manda abraço pra mim, nunca manda beijo, só que eu não tô achando agora. Daqui a pouquinho eu acho, eu vou mandar um abraço. Um beijo pra você sabe que é você, tá? E olha, tem o Gabriel Brito, ele fala que se preocupa muito com as redes sociais, inclusive ele fica atento. Ele tem irmãos mais novos, ele fica sempre atento ao que os irmãos estão postando, os contatos que eles estão fazendo. Sempre bom, né? Tem gente... Ó, a minha produtora tá falando que é bom sempre fazer isso mesmo. Um abraço também para... Ah, foi o Salmar que falou isso para você, tá? Achei aqui. Um abraço. E a pessoa que disse que eu nunca mando um abraço para ela é a Tatiane. Tati, um abraço para você, viu? Um abraço... Ela é de Recife, Pernambuco, tá conectada com a gente. Tem também o Misael, de Campinas, São Paulo, tá conectado com a gente. Um abraço para você. Tem também Daniel Gomes, de Hortolândia. Manda um abraço aqui para o pessoal de Hortolândia. E para a Igreja Boa Esperança, um abraço para vocês. Agora, Silmar, você tinha uma pergunta para fazer para a doutora Ive hoje? Eu achei muito interessante quando ela falou que as pessoas se expõem na internet, mas a pergunta é assim, não há um limite, porque a pessoa vai se empolgando e a emoção fica acima da razão. Então, a gente realmente perde a noção de que a gente está num espaço em que todo mundo olha, espaço público, né? Então, de repente, essas dicas para poupar informações ou poupar, não é poupar o sentimento, mas o que você aconselharia? Aquela pessoa que está empolgada, conversa e fala, ou reclama e tal, tem que saber até onde vai no limite das suas emoções? Como é que é isso? Porque o legal é a emoção na internet. Sim. Então, a minha pergunta é como conciliar isso daí? Né? Tem alguns critérios, a tua pergunta é muito boa, Silmar, porque você deve sempre usar, primeira dica, o critério da mensuração do que, se você vai falar de alguém, ou você vai expor a imagem de alguém, do que o outro pensaria se ele estivesse no seu lugar. Se você fizesse com ele, se ele iria gostar. Então, por exemplo, se você tirou uma foto com alguém, na realidade, e não tem autorização dessa pessoa para postar, e na empolgação você posta, isso pode lhe custar caro. E se você está insatisfeito com o trabalho, aí você põe lá, sem fazer a propaganda de uma rede social, mas se sentindo irritado com tal situação. Será que, num momento que emocionalmente você não estivesse tão inflado, você escreveria aquilo que talvez comprometesse a sua atividade profissional ou a sua exposição de imagem? O mesmo em relação, imagine que o Vitor está empolgado para ir para as férias. E aí ele começa a contar que ele vai viajar. Ele começa a contar na internet. Ele nem foi, ele começa a dizer o roteiro, dizer para onde ele vai comer, quantos dias ele vai passar, quem vai ficar na casa dele com o cachorro dele. E aí ele já deu as dicas para todos os criminosos de que a casa dele vai estar vazia, de para onde ele vai, a hora que ele vai chegar. Então, essa empolgação ela pode ser vivida virtualmente, Lu, mas de maneira comedida. Porque se eu for para frente do computador e eu pensar antes de eu agir, isso vai minimizar os meus riscos pessoais em relação a bens que são valiosos, minha segurança, por exemplo. No nosso país, há uma certa reclamação coletiva em relação à segurança. Mas eu sou responsável, Deus em primeiro lugar, sobre a minha vida. Mas eu sou a minha agente de segurança. Então, quando eu estou só, eu tenho que estar atenta onde eu vou. Se eu faço check-in em locais, como eu faço, tal qual o Vitor, onde eu estou, uma das dicas de segurança é quando eu estou saindo do local, que eu faça check-in novamente, mas que eu não avise, estou indo embora para casa. Está trânsito a caminho da minha casa. Toda vez que eu pego essa rua está parada. Gente, para sequestro, para assalto, isso é a melhor dica. Então, eu estar atenta e fazer as dicas de segurança não minimizam a minha empolgação. Estou no Conexão e fiz check-in. Mas quando eu estiver saindo, ninguém precisa saber, se eu estiver só. O mesmo em relação a dias que eu passarei de férias. Eu posso dizer que eu estou indo de férias, mas eu não preciso falar quanto tempo eu ficarei ausente, para onde eu estou indo exatamente, quem ficou no meu lugar. Porque eu estou dando realmente o passo a passo desnecessário. Então, isso minimiza para nós esses riscos que já existem. E não pode virar uma paranoia também, né? Sim, Senão então, a gente vai vir
viver num mundo... virtual e não vai viver o real, né? Aham. E aí você começa, por exemplo, você está saindo de férias, mas você está tão preocupado em fazer foto para postar na rede social que você não vai curtir suas férias, É isso né? mesmo. Então, não, tem que fazer foto, fica perdendo tempo postando, que você não vai curtir isso o lugar mesmo. que você está, né? O Vitor, conversando comigo num dos intervalos, ele até falou que uma das espécies de redes sociais, quando você faz a geolocalização, automaticamente já informa outra, e por onde você passa, já vai conectando, fazendo check-in. Esteja atento, então, às suas redes sociais, para que isso não aconteça de maneira automática. Até porque a dica de segurança é fazer check-in somente em locais extremamente públicos. Se você faz check-ins em locais que são mais privados, você corre um maior risco, porque você está se expondo e dizendo onde você está. Então, estou no médico e faço check-in. Estou no hospital, eu faço check-in. Eu estou numa loja que é fora de um espaço comercial e eu faço check-in, eu estou expondo o meu dia a dia. Isso gera maior risco. O mesmo em relação a álbuns, o Lu, que a gente estava comentando. Compartilhamentos e Isso, tal. a questão de imagem. E até o Douglas me lembrou isso aqui num dos intervalos. Existe a possibilidade de eu compartilhar as minhas fotos, mas elas ficarem à exposição somente dos meus amigos. Até tem um episódio que eu compartilhei com a Lu num dos intervalos. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está me assistindo, que as fotos dela são da vida dela, da curtição dela, com a maior emoção. Mas elas são privadas somente para os amigos. Aí ela adicionou uma pessoa, Silmar, e essa pessoa compartilhou o álbum inteiro dela. Ela me ligou e falou: Ivi, liga para o fulano tal agora e manda ele se desconectar da minha rede, porque isso não pode acontecer. E ela tem razão. Porque quando eu faço a privacidade, eu tenho direito de reclamação. Agora, quando eu não faço a privacidade da minha vida, que só eu posso falar do outro, nesse sentido, se eu estou flexibilizando a minha própria privacidade. Então, se há hoje um valor da privacidade, e que é um valor e faz parte dos bens maiores da humanidade, então que cada um faça jus ao seu direito de respeito à privacidade e ao segredo. E está surgindo um papo hoje que a pessoa já coloca uma declaração se livrando das consequências ou de alguma ação jurídica ou, tipo, aquela rede social não tem direito de usar as minhas informações ou a minha imagem, enfim. As pessoas estão colocando isso e compartilhando, que é para a gente se proteger na própria rede. Essa é uma maneira de criar uma conscientização, porque quem oferece, os provedores, eles não são responsáveis pelo que a Lu escreve no perfil dela. Porque, antigamente, nas ações, até antes da lei do Marco Civil, que foi a lei atualmente aprovada no ano de 2014, e essa foi uma lei histórica, que trata da neutralidade da questão da internet, trata da questão da informação e do direito à privacidade. Essa lei protege o uso da internet, mas também deixa claro a questão de que os provedores não são os responsáveis pelo que os outros postam. Mas, se vem uma ordem judicial, o provedor é responsável por tirar aquilo que foi postado. Na realidade, é importante que cada um tenha noção, Silmar, Vitor, eu, a Lu, e cada um tenha noção de que, ao postar alguma coisa em relação ao trem ou a empresa, gera uma responsabilidade. E a responsabilidade é daquele que postou. Então, fique atento ao que você escreve. Escreveu, fez prova, e aí... Muita gente confunde, né? Foi o que ela falou. Tem gente que processou várias empresas de tecnologia, ou processam Facebook, processam qualquer rede social, e acham que estão no direito de processar simplesmente porque aquilo caiu, não queria que caísse, blá, blá. A culpa é sua. Você que postou. Né? Já parou para pensar que é mais sério do que falar? Porque falar, eu estou aqui conversando com três. Tá documentado, né? Isso, mas quando eu escrevo algo, por isso que os pais, Lu, quando você comentou que o irmão mais velho fica de olho nas crianças, é importante que pais que nos assistam ou irmãos lembrem-se que uma das dicas de segurança é ter o computador, quando tem criança em casa, em local público. Né? E sim, fique de olho, dá uma olhadinha no perfil dele. Porque, às vezes, essa criança ou esse adolescente está sendo manipulado por uma outra pessoa, num perfil falseado, para alimentar informações da família para questões de redes bancárias, para questões de segurança na escola. E depois, não há como nós acessarmos quando acontece uma catástrofe. E a catástrofe, realmente, a questão de sequestros, de perfis falseados na internet, pedofilia, de dados bancários, né? Pedofilia é muito comum. E é um desafio poder alcançar, porque a questão da pedofilia é a criança ali na internet, ou fotos de crianças muito expostas, sem os pais, dando informação necessária para aquele que tem a mente criminosa. Cada vez mais novos, né? Sim. Cada vez mais... Criança mais nova, o pai permite. Sim, e acha lindo a criança que sabe
entrar na rede social. Pois é, eu quero deixar inclusive um alerta aqui, né? Os pais, criança com 8 anos, gente, com Facebook, com 6 anos, pra quê, né? A Vai criança, brincar. ela pode e deve estar conectada ao que Sim. acontece, mas não estar alienada do que ela não tem noção. Porque a criança não tem essa noção que o adulto tem. Então, a responsabilidade é do adulto que acompanha. Estar atento a essa questão das senhas, dos acessos de privacidade, é obrigação de cada um, que é o agente de sua própria segurança e do seu próprio perfil. Porque se o seu perfil não é cauteloso, é da sua responsabilidade o dano também. Agora, Ive, existe uma lei específica de proteção no no mundo virtual? A lei do Marco Civil foi um grande ganho para nós. Recentemente, né? Recentemente, ela foi aprovada no primeiro semestre de 2014. A Lei Caroline Dickmann, que deu um boom aí no meio da mídia, tem até esse nome porque a própria Caroline sofreu um dano de ter suas fotos expostas do seu próprio computador de maneira indevida. E essa lei também vem a proteger a questão da privacidade do meio da internet. A legislação como um todo ligada à responsabilidade civil fixa algumas penalidades, por exemplo, falar mal de alguém. Falar mal de alguém na internet. Então, às vezes, a amiga está desabafando para outra amiga em inbox, né? E não tem problema nenhum. Mas, num momento de vingança ou de imediatismo, se ela expõe para o outro esse falar mal, a calúnia, a difamação e a injúria são crimes e que podem acontecer na internet. Isso gera o dano à imagem. Então, falar de alguém, comentar de outrem ou de hábitos de outros através da internet configuram alguns dos crimes que já existem há muito tempo. Nem é sempre... É claro que a legislação específica ela é necessária. Muitas vezes, ela engessa o nosso sistema legislativo do país. Mas existem inúmeras codificações que a lei permite para configurar aí e identificar o dano. Então, essa ideia de falar mal de outrem, de comentar, de dizer assim, o Silmar não se veste bem. Você soube que o Silmar comentou que ele cometeu certo crime? Quando eu faço, de maneira falseada, informação em relação ao próximo, eu estou cometendo crime de calúnia. E isso gera, além da pena de prisão, que pode vir a gerar, pode gerar a indenização. Então, meu patrimônio ser constrangido por um breve comentário que eu fiz na internet. Eu não sei se a gente tem tempo, mas me parece que a vida vira um reality show, né? Reality Sim. show. É. E a maior segurança é a atitude. Porque tem gente que filma o seu comportamento e coloca na rede, ó, aquela pessoa que tratou mal, o preconceito, e a pessoa ela vira a vilã da internet. Acho um Vilã ponto ou inte- vítima, né? Ou vítima. Acho um ponto interessante que comentou da lei da Carolina Dickmann, é que no caso dela, ela estava sendo uma pessoa privada. A culpa dessa vez foi das empresas que guardam a sua privacidade. Então, teoricamente, nós não estamos protegidos nem quando somos uma pessoa, ocultamos as nossas discretas, fotos, somos discretos. Aham. Isso pode acontecer de um hacker ou alguma coisa do tipo invadir a sua conta. Acabou. Então, é perigoso dos dois lados. Você pode ser uma pessoa privada ou o que for. Se aconteceu o que aconteceu com você, o que aconteceu com a Carolina Dickmann, e aí? E não é nem para colocá-lo, para quem nos escuta, terror. Ao contrário, é para lembrar. Quando Alerta, você vai né? ao banco sacar dinheiro, você tem cautela? Ou você vai anunciando quanto você vai sacar? Quando você vai tirar o visto para o seu passaporte, a sua viagem, você chega para o agente do outro país e fica contando quanto você vai gastar no país dele, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar? E por que na internet o faz? Quando você vai para a escola, conversa com o professor, há uma certa postura dos alunos para comigo que é totalmente contrária à postura nas redes sociais no período de prova. Porque no período de prova eles estão desesperados e postam ali o que eles veem. Então, na realidade, é ter cautela e evitar o imediatismo. Isso ajuda muito. E reflexão, né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? Vamos pensar em, antes de postar foto, será que vale a pena você ter essa foto no seu álbum do celular, né? Isso aí pode vazar em algum momento. O Vitinho falou isso muito bem lembrado. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, você pode participar e interagir conosco em nossas redes sociais, né? Aí você pode, é tudo certo, beleza? Vamos para um rápido intervalo, até já.